Fala, galera bonita! Hoje a gente conversa então sobre o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Vocês já devem ter ouvido falar, né? E isso dá continuidade àquela nossa ideia de decomposição em fatores primos. A gente já chega lá. Então, primeira coisa, o que é o tal do MMC? A gente chama de mínimo múltiplo comum, MMC, o menor número inteiro positivo que é, ao mesmo tempo, múltiplo de outros dois ou mais valores investigados. Ah, Sora, como assim? Vamos dar um exemplo que fica mais fácil, né? Então, por exemplo, qual é o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 2 e 5? Se nós formos olhar os múltiplos de 2, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante. Se formos olhar os múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, são os que andam de 5 em 5, né? Mas qual foi o primeiro carinha que apareceu tanto nos múltiplos de 2 quanto nos múltiplos de 5? Foi o 10. O 10, ele aparece nas duas tabuadas, né? Então, a gente pode dizer que o MMC entre 2 e 5 é igual a 10. O primeiro número que aparece tanto na tabuada do 2 quanto na tabuada do 5 é o 10. Mais um exemplo, então. Qual é o MMC entre 3, 5 e 6? Agora, nós vamos fazer os múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, por aí vai, toda a tabuada do 3, né? Depois, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 6. E vamos observar qual foi o primeiro valor que apareceu nos três múltiplos. Então, se nós fôssemos olhar só o 3 e o 6 se repete nos dois, mas ele não aparece no 5. O 15 aparece tanto como múltiplo de 3 quanto de 5, mas não aparece nos múltiplos de 3. O primeiro número, então, que nós temos que aparece nas três tabuadas é o 30. Então, nós podemos dizer que o MMC entre 3, 5 e 6 é 30. O primeiro número que aparece nas três tabuadas é o 30. Ah, Sora, mas a gente vai sempre ter que fazer toda a lista de múltiplos e se for um número que está lá na finaleira? Tem um jeito mais fácil. Então, a gente vai ver o método prático para calcular o MMC. A gente pode calcular o MMC entre dois ou mais números usando a decomposição em fatores primos. Lembra? Quando a gente faz a decomposição de um número em fatores primos, a gente está identificando quais são os primos que compõem aquele número. E isso vai nos ajudar na hora do MMC. Quer ver? Por exemplo, então, qual é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 12? Só que agora nós vamos fazer a decomposição do 10 e do 12 ao mesmo tempo. Então, 10 e 12. Lembram lá daqueles números primos que a gente tem que saber de cor? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. E os outros, se souber, é ótimo, mas pelo menos esses aqui são importantes. Ah, Sora, é muito. Então, pelo menos o 2, 3, 5, 7 tem que lembrar. Olhando, então, para os nossos primos. Ou 10 ou 12, dá para dividir por qual primo? Pelo 2, né? Então, eu vou começar dividindo por 2. 10 dividido por 2, lembra? Sempre faz a divisão e anota o resultado. 10 dividido por 2 é 5. 12 dividido por 2 é 6. E agora, posso continuar dividindo por 2? Ah, prof, o 6 pode. Então, nós vamos anotar que nós vamos continuar a divisão por 2. Como o 5 eu não posso mais dividir por 2, ele vai ficar esperando aqui. 6 dividido por 2 é 3. E agora, qual primo eu escolho? Ah, prof, pode escolher o 5. 5 dividido por 5 é 1. Lembra? Quando nós chegamos no resultado 1, nós terminamos a decomposição. E o 3 não dava para dividir por 5, então eu vou repetir. 3. 3, como ele é primo, só dá para dividir por 3. Então, eu vou registrar aqui. 3 dividido por 3 é 1. Quando eu fiz essa divisão, tudo que eu tenho que fazer, então, é multiplicá-los. Aí, eu vou encontrar o primeiro número que tem fatores tanto no 10 quanto no 12. Então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 3. Uma estratégia, sempre que vocês encontrarem um 2 vezes 5, começar por ele, porque 2 vezes 5 é 10, né? Acaba ficando mais fácil.
2 vezes 5 é 10, 10 vezes 3 é 30, 30 vezes 2, 60. Ai, prof, eu prefiro ir na ordem porque senão me perco. Então, beleza. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso multiplicar na ordem que for mais conveniente. O que a gente descobriu, então? Que o primeiro número que aparece tanto na tabuada do 10 quanto na tabuada do 12 é o 60. Ou seja, MMC entre 10 e 12 é igual a 60. Mais um exemplo para pegar bem a ideia? Qual o MMC agora entre 12, 15 e 20? Ah, isso era 3 números? Vamos lá. Vamos fazer a decomposição desses 3 carinhas. Lembrando os primos? 2, 3, 5, 7. Decorou até aqui, já está bem bom. Algum deles dá para dividir por 2? Sim. 12 dividido por 2 dá 6. 15 é ímpar, não dá para dividir por 2, fica esperando aí. 20 dividido por 2 é 10. Posso continuar a divisão por 2? Posso. 6 dividido por 2 é 3, o 15 estava lá esperando, 10 dividido por 2 é 5. Vou usar o 3 agora. 3 dividido por 3 é 1. Já resolvi esse aqui. 15 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 é 5. E 5 não dá para dividir por 3, então eu vou repetir. Agora, vou usar o primo 5, já que eu tenho 5, né? E ele só pode dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Terminei as 3 decomposições, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. De novo, posso começar pelo 2 vezes 5, 10. E vocês já repararam que deu o mesmo resultado, né? Da questão anterior. Ou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Opa! E 12 vezes 5, nosso 60. Posso colocar aqui também. Tá? Então, a forma como vocês multiplicarem não vai alterar o resultado. Então, eu descobri que o mínimo múltiplo comum entre 12, 15 e 20 é 60. Certo, galera? Então, esse é o nosso método. A decomposição em primos, vocês já sabiam. Se vocês não lembram desse método das divisões sucessivas, olha lá o vídeo e retorna para cá, porque agora a gente está fazendo o que a gente já fazia, só que com vários números ao mesmo tempo. Ah, Sora, mas eu só vou ficar fazendo continha com isso? Não. Quando a gente chegar lá nas operações com frações, vai ser bem importante, a gente vai retomar essa ideia. E também existem vários probleminhas que a gente pode resolver que envolvem o cálculo do mínimo múltiplo comum. Vou mostrar 2 problemas para vocês e a gente encerra por hoje. Esse aqui caiu na FUVEST de São Paulo. No alto da torre de uma emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Então, o que eu poderia fazer? Posso fazer todos os múltiplos de 10 e todos os múltiplos de 15 e procurar aquele que tem em comum. 10, 20, 30, 40, indo de 10 em 10. E o 15, opa, botar a chave que é um conjunto. 15 mais 15 dá 30, mais 15, 45. Opa, já achei. Então, se elas piscaram agora juntas, daqui a 30 minutos elas piscam novamente. Mas, digamos que eu achasse que isso daria muito trabalho e prefiro fazer a decomposição. Também posso fazer. Vamos fazer a decomposição do 10 e do 15. Lembram dos nossos primos? Vou colocar aqui no cantinho. 2, 3, 5, 7. Esses aqui, gente, tem que saber de cor. 10 e 15, algum deles dá para dividir por 2? Tá, o 10. 10 dividido por 2 é 5. O 15 é ímpar, vamos repetir, porque não deu por 2. Agora, eu posso pular direto para o 5, Sora, porque eu vi que os dois são da tabuada do 5? Pode. Se for mais fácil para vocês, sempre aquela divisão que for mais tranquila para vocês fazerem. Então, 5 dividido por 5 é 1, terminei. 15 dividido por 5 é 3. Como 3 é primo,
eu já sei que eu só posso dividir por ele mesmo. Então, já deixa eu anotar aqui. E 3 dividido por 3, 1. Terminei. Qual vai ser meu MMC, então? A multiplicação desses carinhos. 2 vezes 5 vezes 3. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 3 é 30. Aqueles mesmos 30 que a gente já tinha achado quando a gente fez o conjunto dos múltiplos de cada um. Certo, galera? Então, daria a resposta completa, né? Ou se fosse uma questão de marcar, marcaria ali a opção 30 minutos. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horário. Remédio A, de 2 em 2 horas, remédio B, de 3 em 3 horas, remédio C, de 4 em 4 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos mesmos? Então, para quem toma muitas medicações, é importante ter um horário, né? Não vai ficar tomando um, daqui a uma hora toma outro, daqui a pouco toma outro. Então, é bom tomar junto e já controlar quando que vai de novo tomar junto. Tá? Então, o que a gente teria que fazer? Eu posso fazer os múltiplos de 2, já que um remédio é tomado a cada 2 horas, os múltiplos de 3, já que o outro é a cada 3 horas, e os múltiplos de 4, já que o outro é a cada 4 horas. Ou poderia fazer simplesmente a decomposição dos 3 ao mesmo tempo, que é o nosso MMC. Então, bora lá. 2, 3, 5, 7. Isso aqui tem que lembrar sempre, galera. Então, vamos lá. Começando pelo 2. Aqui eu consigo dividir por 2, esse aqui já acabou. 3 não é divisível por 2. Vou repetir. 4 dividido por 2 é 2. De novo, eu posso usar o 2 ou poderia pular para o 3 e voltar para o 2 depois. 3 não dá para dividir por 2, então ele continua. 2 dividido por 2 é 1. Terminei. E o 3, como é primo, só dá para dividir por ele mesmo. Terminei. Multiplicando estes carinhas aqui, temos que o MMC entre 2, 3 e 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo, galera bonita? Gostaram? Eu acho bem legalzinha essa parte de calcular o MMC. Espero que vocês tenham gostado da aula. Treinem bastante, porque logo, logo, quando a gente avançar para as frações, a gente vai retomar essa parte. Beijo, até nosso próximo encontro!